Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Esse podcast está vinculado a um projeto aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Londrina, da nossa Secretaria Municipal de Cultura. Projeto este que foi apresentado e é coordenado pela Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Leandro, e você? Boa tarde. Hoje nós temos uma convidada especialíssima. Ela é especialista no assunto. Ela é especialista, especialíssima e é especialista. Ótimo. Quem que é, Elisa? Assim, com aspas. A Solange Batigliana. Isso. Ela faz parte do patrimônio histórico de Londrina. Ela que gere toda essa ação de patrimônio histórico. E eu estou muito feliz, Solange, por você estar aqui hoje com a gente. É um prazer, você vai contar coisas que a gente não sabe, o público não sabe, o pessoal não conhece, desconhece, vinculado ao que pode e o que não pode, como é tombamento, tudo isso, como isso se vincula à concha acústica. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada, Leandro, obrigada, Elisa. É um serviço, né, que a gente presta à comunidade e agradeço bastante essa oportunidade de ter um canal diferente, né, que é esse aqui, um trabalho que vai ficar acessível para muita gente, né? Gente que a gente nem tem ideia de que vai nos ouvir, vai, enfim, conversar com a gente, né? Depois, enfim, através de comentários e etc. Mas é uma atividade bem interessante. Muito bom, Solange. Solange, hoje você está na diretoria de patrimônio, né? Da Secretaria de Cultura, é isso, né? Mas você não esteve sempre ali, né? Conta um pouquinho da sua trajetória ali na Secretaria. Bom, eu sou servidora do município de Londrina desde 1991. A minha porta de entrada, a primeira, foi ser professora. Então, eu passei no concurso e fui trabalhar na Secretaria de Educação, onde eu trabalhei durante 7 anos. Importante, a sua formação na área de História, né? Sim, exatamente. Tudo a ver, né? Então, eu comecei trabalhando com alfabetização. Então, eu tive turmas de ciclo básico, né, de primeiro e segundo anos, e depois eu fui trabalhar no primeiro CAIC que foi feito aqui em Londrina, que foi o CAIC José Joffeli, que era uma proposta do governo federal na época de você ter educação integral para essa faixa etária, né, do que seria hoje Fundamental 1. Sim. Então, para lá eu fui trabalhar com música e trabalhei dando aula de música no CAIC até 1998, quando eu assumi o concurso, esse segundo concurso que eu tinha feito, que na época era para programador cultural, né? Houve uma transformação, o cargo é gestor cultural. E aí, então, em 98, mais de 98, eu fui para a Secretaria de Cultura. Na Secretaria de Cultura, eu comecei trabalhando na Diretoria de Ação Cultural, trabalhei, tinha um coral na Secretaria que a gente ajudava a coordenar, eu e a Regina, aí os eventos, Natal, Festival de Música. Então, eu trabalhei um tempo nessa diretoria. Depois, eu fui trabalhar junto à incubadora de projetos. Então, ali, nesse contexto, foi também um momento em que houve a primeira conferência de cultura, né, lá em 2001. Então, eu estava trabalhando nessa organização e também trabalhava bastante aproximada do setor que cuidava da lei de incentivo, que na época nem era um setor específico, não era uma diretoria, um departamento. Quando veio o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, em 2003, eu acabei assumindo. Então, em 2003, quando o programa surgiu, eu também assumi logo na sequência. E aí, eu trabalhei como diretora de incentivo durante 10 anos, até 2012. Aí eu fui convidada para ser secretária, fiquei o mandato do prefeito Kiref entre 2013 e 2016. Fim do mandato, né, voltei a ser servidora ali. E aí fui trabalhar na diretoria de patrimônio, porque como o Leandro bem lembrou,
eu sou graduada em História, licenciada, trabalhei também como professora durante 27 anos no Colégio Mãe de Deus, dando aulas de História, e tenho a formação em Direito também, porque a questão da lei, do trabalho na diretoria de incentivo exigiu essa formação. Então, acho que é uma formação que dá uma visão ampla e que pode nos ajudar, porque hoje, né, cada vez mais, o manejo com o poder público, ele é mediado pela norma, pela legislação. Com certeza. Então, a gente também atua nesse sentido, né, de colocar esse conhecimento a serviço da população, enfim, né? Então, e aí tô lá na diretoria de incentivo, na diretoria de patrimônio desde 2017 até agora. Por isso que eu falei que ela é especialista, especialíssima, especialista no assunto, né? Exatamente. Solange, só uma dúvida. Você chegou a trabalhar junto com a Wanda na diretoria de patrimônio ou você entrou depois que ela deixou a diretoria de patrimônio? Eu trabalhei com ela, porque como terminou o mandato, né? Em 2016, 2017, já fui lá com ela e ela ainda estava. Ela se aposentou em 2017. Sim. Em acho que outubro ou novembro de 17. Então, eu ainda trabalhei com ela nesse período. Aí ela se aposentou e aí eu acabei ficando no lugar dela, né? E também foi uma transição muito boa. Por quê? Porque eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com ela. Em todo esse período de trajetória na Secretaria de Cultura, a gente acabou sempre fazendo muita atividade junta. Então, mesmo não estando na diretoria, as atividades a gente acabava ajudando, participando juntas. Então, isso foi muito importante no momento que eu tive que, né, assumir uma diretoria como a diretoria do patrimônio, que é uma diretoria bastante ampla, porque você tem demandas das mais diferentes naturezas. Envolve muita coisa, né, Solange? Sim. Tudo está envolvido com patrimônio, né? Exatamente. Já vamos falar disso. Eu queria, Elisa, fiz questão de lembrar aqui o nome da Wanda Moraes, que também é uma pessoa muito querida, né? E que a gente é sempre bom fazer uma homenagem, né, Solange? Já pelo trabalho que ela desenvolveu durante muito tempo e que a Solange assumiu e vem desenvolvendo também, né, com muita maestria, enfrentando todas as dificuldades. Acho que a Elisa tocou num ponto bem interessante. Isso é muito trabalho, é muita coisa que envolve ali, né, a diretoria de patrimônio. E quando a gente fala em patrimônio, as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas, né? O que é patrimônio? Isso aí, o que envolve isso, né? Isso aí, quando eu falo que algo é patrimônio, quer dizer que eu posso perder um bem, ganhar um bem, tem que cuidar, não pode mexer, né? O que é tombamento? Como que tomba, isso, né? Assim, é uma coisa difícil do pessoal entender, né? O patrimônio, o patrimônio histórico, né? Ele e aí a gente tem a lei aqui em Londrina, né? 11.188 de 2011, que diz lá que o patrimônio ele é composto por todos aqueles elementos formadores da identidade do londrinense e a memória coletiva que a gente tem sobre a nossa cidade. Então, o patrimônio histórico, né, da nossa cidade, ele é composto por um mosaico de memórias, por um mosaico de símbolos, por um mosaico de significados, de construções. Isso é o patrimônio da nossa cidade, né? Uhum. Quando a gente fala em patrimônio, a gente normalmente fala de alguma coisa, patrimônio histórico, né? Sim. A gente fala de coisas, de bens, enfim, né? De símbolos que nos remetem a quem somos, né? Por que Londrina é Londrina? Quando eu vejo, né, o símbolo do relojão, ou quando eu vejo aquele traçado do calçadão, eu sei de onde eu estou falando, né? Esses são símbolos que comunicam a minha cidade,
Porque onde eu morava, na Vila Nova, a gente via a hora pelo relojão. Né? Era uma coisa tão significativa. Então, isso faz parte de uma memória. Conservar, proteger, fazer com que estas coisas, estes objetos, esses bens das mais diferentes naturezas continuem existindo para que a cidade continue se conhecendo, se reconhecendo, é um pouco do serviço que a gente faz. Esses dias atrás, o professor René, que é da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, falou uma frase muito significativa e eu já estou usando ela, que cuidar do patrimônio não é cuidar do passado. Não, com certeza. Cuidar do patrimônio é cuidar do futuro. Sim. Então, a identidade que um lugar tem, né, ela precisa ser preservada para o futuro. Né? Uma projeção, né? Imagine se nós acordássemos um dia como aquela personagem do filme que tinha a memória que ela se apagava a cada 24 horas. Você imagine o que seria isso, né? Nós poderíamos viver em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar a gente vive. Mas viver em um lugar com significado, ele faz com que a gente seja melhor, faz com que a gente se conecte às pessoas, se conecte ao lugar, com que a gente tenha, enfim, uma vida mais rica. Então, o patrimônio histórico, ele tem esta dimensão, né? Mesmo porque o patrimônio histórico pertence a todos, né, Solange? Todos são donos e pertencem ao patrimônio histórico. E é tão bonito a gente ver isso, né? Ou como a pessoa julga isso, ou qual a consciência que ela tem de fazer parte desse patrimônio e do patrimônio histórico fazer parte da vida dela. Né? Sim, eu acho isso muito importante. Isso tudo que você está falando, eu acho maravilhoso. É isso mesmo, Solange. E a gente está falando muito da questão de identidade, né? Isso. De pertencer a um local, de ter as referências. E quando a gente olha para a Concha, né? A gente consegue também ter essa referência, né? Assim como o Relojão, acho que você foi muito feliz no seu exemplo, né? Ontem ele estava falando que era o Big Ben de Londrina, né? Verdade. E o calçadão, né? Tem muitas discussões ali, mas não tem jeito. A gente olha aquele traçado, a gente lembra da cidade de Londrina, isso é uma certeza. O mesmo a gente pode falar também da Concha Acústica, que também tem um desenho, né, muito, muito específico, né? E não só a Concha Acústica, mas o seu entorno. A gente está vendo ali uma imagem onde está mostrando ali atrás o centro comercial, a própria Secretaria de Cultura que está ali, né, logo à frente. A gente pode considerar também nesse contexto, não é isso? Sim, eu entendo que sim. Você vê, né, que a imagem, essa imagem que a gente tem hoje desse pedaço, ela é uma imagem que ela vem aí dos anos final dos 50 para os 60. Mas é essa imagem que a gente tem desse local. Sim. No começo aqui a gente estava vendo as fotos, né? Então aquela imagem que a gente tem da Concha e o entorno ainda com aquelas casas, madeira, exato, que você enxergava longe no horizonte, né? Esta visão, essa memória visual, exato, ela não permaneceu. Se você pensa em Concha, é exatamente isso daí, ó, o centro comercial atrás. Né? Parece que são coisas que sempre existiram e estiveram ali. Perfeito. Né? Então, eu acho que esses locais, né, que são monumentos também, eles são muito importantes para que você siga conhecendo e se reconhecendo, né, na cidade. Muito bom, Solange. Quando a gente fala aí da questão também da Concha, as vivências que você tem ali, é um espaço que é muito usado, né, para festas, manifestações. Agora temos a feira, né, e ali o pessoal se movimenta
naquele local, né? Isso também é importante para a cidade, né? Você tem um espaço onde as pessoas possam se encontrar e possam... É uma referência, né, para a nossa cidade, não é isso? Sempre foi um ponto de encontro. Agora, mais ainda, né? Se tornando. Né? Você vê, né? A própria concha acústica, ela é criada com essa função. Sim. De ser um local, né? No qual as pessoas elas pudessem ter ali acesso às suas manifestações. Sim. Já foi construído para que você tivesse pessoas ali, né? Você tem esses bancos, esse formato que lembra um pouco um anfiteatro, né? Sim. Porque você tem esse formato curvo, ela tem um declive, e essa coisa da concha que, né? Se você acertar o ponto correto, você não precisa de qualquer tipo de amplificação elétrica. É verdade. Ela tem uma acústica própria. Né? Exato. Se você estiver no local correto, você tem a projeção do som, né, da maneira natural, porque ela foi feita com essa tecnologia, né? A concha, ela já viu muita coisa, né? Se a gente for pensar desde o momento em que ela foi feita, lá nos anos 50, que você tinha ali um local para concentração de atividades, a rodoviária ainda, né, estava ali perto, né, porque ela muda depois, quase nesse momento da construção dela e a retirada da rodoviária, mas era um local conhecido para as pessoas, né? Sim. Você tem muitas imagens de apresentações, de fanfarras, de bandas, enfim, as pessoas se apresentando. E mais para frente, né, nos anos 70, ela também vai adquirir um contorno, uma função de ser o lugar onde as pessoas iam se manifestar. Sim. Muitas e muitas manifestações aconteciam nesse local. Era um local que realmente as pessoas reverberavam aquelas lutas, né? Lutas por direito. Era um lugar que as pessoas elas iam. Então, você tinha lá os bancários, você tinha lá os professores, você tinha lá, enfim. Então, essas manifestações, né? Foi também, e é isso a gente também precisa ter colocado, porque, né, um local de conflito também, né? A gente teve um momento no qual o uso, a permanência ali se tornou complexa. Sim, verdade. Né? Então, assim, é um lugar que representa muito a cidade. Por quê? Porque você tem desde esse momento onde está todo mundo feliz, contente, momentos que as pessoas vão lá para se manifestar, momentos que as pessoas estão ali se apresentando, shows fantásticos, Inesita Barroso, Moacir Franco, outros shows que aconteceram, Filo, Festival de Música, mas também a gente teve embates ali, né? E isso é importante que fique registrado, né, na história. E, assim, hoje a gente tem uma ocupação controlada do espaço, sim, né? Que buscou-se ajustar ao entorno, porque a gente também tem essa situação hoje, né? A gente, quando fala da concha, a gente pensa, é um local para as pessoas se apresentarem e tal. Sim, mas também é o lugar onde pessoas moram. Exato. Então, assim, é necessário dialogar, é necessário buscar um ajuste, é muito necessário isso, né? Então, eu acho que esse local, ele representa muito da nossa cidade, né? E o patrimônio é muito isso mesmo, né, Solange? Você ir também ressignificando, né, revendo o uso, né, os espaços vão se adequando às novas realidades, a cidade ela foi se transformando, a cidade de hoje não é a mesma cidade da década de 60, né, nem da década de 70, é uma outra cidade,
Então, eu acho que tudo isso faz parte também do quando a gente vai discutir a questão do patrimônio, né? Em especial esse olhar que você acabou de colocar agora há pouco, que eu achei muito bonito. O patrimônio é um olhar para o futuro, né? Então, pensar também esse futuro, né? Outra coisa, e sobre essa questão de pertencer ou não ao patrimônio, como que fica? A concha acústica, como que é essa lei, ou como que... Bom, o local onde a concha acústica está, ela tem, então, assim, a gente tem a Praça 1º de Maio, né? Que é esse local, é uma das praças da elipse central. Então, se a gente pega a catedral, né? Como se fosse um quadrado, a catedral no centro, você tem 4 praças, né? Exato. E essas praças, elas compõem, então, um desenho urbanístico, né? De como foi pensada a cidade de Londrina lá em 1930, quando estava se organizando, né, essa planta inicial. Então, a Praça 1º de Maio, ela que existiu primeiro. Sim. Né? Então, foi a praça. Depois, nesse local, que já havia sido né, ponto de parada de ônibus, uma rodoviária da cidade de Londrina, você vai ter esse projeto de construção de uma concha acústica, né? Que acaba, quando você fala na Praça 1º de Maio, você lembra da concha. Hoje sim, é verdade. Né? Então você tem, né, a concha. Por quê? Porque ela veio depois e ela se implantou nessa praça. E, né, tanto que se você fala assim de rodoviária, as pessoas às vezes até pensam no terminal urbano que existiu ali no Bosque, Sim. na Rua Piauí, né? Então, a concha veio lá nos anos 50 e se consolidou. Além da concha, ali naquele local, a gente também tem o Memorial do Pioneiro. Né? Maravilhoso. Então, a gente tem isso que foi colocado na rua em frente, né? Mas que ele está lá e que estão lá nomes de pioneiros, de pessoas que chegaram em Londrina até o ano de 1939 que tinham seus nomes depositados no Museu Histórico. Tem outras pessoas? Tem também, mas até aquele momento que foi feito, né, eram aqueles os nomes que estavam lá e foram ali colocados. Então, assim, é um complexo, né? Muito então, lindo, este lugar, ele tem em si importância urbanística, da memória urbanística da cidade, sim, e ele tem ainda 2 monumentos. E ele ainda está o quê? Ele é área envoltória da Casa da Criança, da antiga Casa da Criança, Secretaria Municipal de Cultura, que, assim, a área envoltória é aquele espaço que ele precisa ser também mantido de uma certa maneira para que ele não interfira na visibilidade do bem tombado, que no caso é a antiga Casa da Criança. E eu trago uma novidade aqui para vocês, né, já que você fez essa pergunta. Esta semana nós recebemos o pedido de tombamento da concha. Ai, que coisa. Então, só para quem possa se localizar, nós estamos na semana do dia 24 de julho de 2024. Isso. Né? Então, essa semana é isso, né, Solange? Isso. Então, nós também recebemos, né, esse pedido que vai ser processado, vai ser trabalhado, né? Tem um processo que tem que ser feito, mas ela, né, assim como monumento, como praça, enfim, todos esses aspectos vão ter que ser estudados para se verificar, né, se vai ser efetivado um tombamento ou não. O que é um tombamento, né? Isso. O que é esse instrumento? Em Londrina, então a gente tem a Lei 11.188 de 2011, que inclusive ela passa por uma revisão na Câmara, porque a cada 10 anos as leis complementares do plano diretor, e ela é uma delas, passa por revisão.
mas ela está em vigência, não vai ser suspensa. Nós temos 2 instrumentos de preservação, que é o tombamento para bens materiais e a inscrição na listagem de bens de interesse para bens imateriais ou materiais também, que tem como se fosse uma gradação um pouco menor, né, na proteção. O que é o tombamento? O tombamento, ele é a interferência do poder público na propriedade pública ou privada, sim, para a sua proteção, para a sua manutenção com as características que lhes são originais, né? Ou características posteriores que foram dadas pelo uso e que se enquadram em 10 critérios que a lei traz, por exemplo, ser pioneiro, um dos primeiros que estavam aqui, técnica construtiva, fatos que aconteceram no local, enfim, são 10 critérios. O tombamento, ele é uma maneira, ele é uma forma de proteger esse bem, que pode, no caso, ser um bem móvel ou imóvel, né? Mas que ele possa ser protegido. Então, assim, qualquer modificação nesse bem, particular ou do poder público, precisa ter autorização da Secretaria de Cultura para que ele seja modificado. Por exemplo, vamos imaginar, tá? Mais propriamente do patrimônio, né? Da Secretaria. Sim, lá da Diretoria de Patrimônio, Por exemplo, vamos imaginar a necessidade da instalação de equipamentos de segurança e incêndio. Sim. Essa hoje é uma coisa que é um grande debate, mas é uma coisa que a gente tem. Quando você coloca equipamentos necessários à segurança e incêndio, envolve acessibilidade, envolve uma série de coisas que, para, por exemplo, edificações dos anos 40 ou 50, muitos não tinham. Muitos não tinham guarda-corpo, muitos não tinham rampas de acesso, sim, muitos não tinham muitas coisas. E aí você tem que analisar isso nessa perspectiva, né? De qual é o direito e como é que você vai ajustar aquele bem a isso. Tombamento não é congelamento. Ainda isso é uma bem, coisa né, importante também. Tombamento não é congelamento. Às vezes acontecem coisas que é necessária uma intervenção. Sim. Mas você tem que estabelecer uma relação de parceria entre o proprietário e o poder público, né? Porque se a gente tem uma situação na qual a gente tem proprietários que de repente, enfim, não vão cuidar, não querem cuidar por várias razões. Sim. Existem muitas razões. A gente também tem que buscar um diálogo, né? Por quê? Porque não adianta você ter um bem tombado que, sem o cuidado necessário daquele que é o proprietário, ele vá para a ruína. Também não é... Perde-se tudo aquilo, aí sobe tudo, né? Eu costumo brincar que o fato de você ter um bem tombado não é garantia, né, que esse bem vai ser preservado. Inclusive, nós temos casos no Brasil de bens tombados que tombaram, né? Que acabaram, tombaram. Porque não houve o cuidado necessário, mesmo Sim. tendo toda essa preocupação, todo esse registro. Solange, sabe que o nosso tempo acabou, né? Olha! Foi muito rápido. Que pena, né? Muito boa conversa. Queria agradecer, né, a sua presença. Esclareceu muito, né, Elisa? Nossa, muito. Ainda vou conversar com você depois. Ótimo. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez o convite. A gente lá na Diretoria de Patrimônio fica sempre à disposição e agradece essa oportunidade de poder falar um pouco sobre essas questões que envolvem a preservação da memória, a atuação, né, do poder público nesse campo. Então é muito importante, colabora muito para que as pessoas possam saber. Ter um entendimento, então, isso é bacana. Assunto. Eu agradeço muito bom. muito a sua presença, né, Leandro? Foi muito bom.
Eu estava nessa expectativa, porque todo mundo fala em tombamento, em patrimônio público, mas na realidade a maioria das pessoas não sabe o que é isso, o que envolve, o que está por dentro, né? É verdade. Então, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom, Solange. Que bom, muito obrigada a vocês. Isso aí, pessoal. Finalizamos então, né, mais um podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Lembrando, né, que faz parte de um projeto que foi aprovado aí pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e proposto aí, coordenado pela Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. Obrigado por todos aí que acompanharam a nossa entrevista, a nossa conversa, nosso bate-papo e até o nosso próximo podcast.